Aliás, tem velho aí no chat? Quando eu falo velho, o que é considerado velho? Tu, sou jovem. Eu aqui sou um inspetor do colégio. Vocês são a quarta série. A quarta série é uma quarta série, é uma idade mental, né? Às vezes o cara tá na quarta série, mas tem 40 anos. Às vezes o cara tá na quarta série, tem 35. Completamente normal. Na internet, passou de 25 é velho. Ei, velho. Olha lá, sou velho então. Pelo visto tá cheio de velho, né? Os velhos vão gostar disso aqui. 30 fatos chocantes sobre Castelo Rá-Tim-Bum que você não sabia. Pô, fiquei curioso. 30 fatos que eu não sabia. Nesse mês de maio, o Castelo Rá-Tim-Bum completa 30 anos. Vamos ver. E pra comemorar essa data tão especial, bora descobrir 30 curiosidades incríveis sobre esse programa que fez história na TV brasileira. E até hoje é merecidamente cultuado por muitos noventistas. Fala, noventistas! Aqui é o Noji, e começando por uma das coisas mais bonitas da série, a abertura. Numa época em que a computação gráfica engatinhava e era caríssima no Brasil, esse cara, o Silvio Galvão, foi um dos grandes responsáveis por criar os efeitos especiais da série, usando traquitanas e engenhocas, sempre abusando da criatividade. E na hora de decidir sobre como fazer a abertura clássica do castelo, o Silvio, que era avesso à ideia de animação, fez toda a maquete escondido de todo mundo e só apresentou a direção bem depois. O primeiro hater de IA. Eu me lembro vagamente que ele ficava só dando uma boicotada nessa coisa do desenho animado e tal, e foi arrastando, a gente foi arrastando essa decisão, até que um dia ele falou, agora vem ver aqui. E mostrou esse negócio pra gente, que é a maquete do castelo. Isso. Que ele estava construindo escondido. E apresentou esse negócio, todo mundo caiu o queixo. O primeiríssimo cenário do castelo a ser montado não foi o salão principal que a gente tanto conhece, mas sim o laboratório do Tíbio e Perônio. Inclusive o quadro deles foi um dos primeiros a serem gravados na fase de finalização da produção. Aliás, Tíbio e Perônio é o Iberê-Tenório, né, de 20 anos atrás. Esse cenário também foi bastante usado para fazer testes de elenco, numa fase em que os atores ainda estavam sendo selecionados. Não diga! Agora eu já disse! Outra curiosidade bem bacana do Tíbio e Perônio é que eles foram inspirados em duas grandes O Toba e o Períneo eram foda. Ô, Júlio Gomes, que Toba e Períneo, cara? Respeita aí, pô. Tíbio e Perônio, pô. personalidades do cinema e até dos quadrinhos. Olá, olá! Esse é meu irmão Perônio! E esse é meu irmão Perônio! Ué, Eu tenho quase certeza que eu sou o Tíbio. Uma das principais inspirações foram os geniais comediantes de O Gordo e o Magro, dupla que fez história desde os tempos do cinema mudo. Outra fonte de inspiração foi a dupla de detetives Dupont e Dupont, das Muito aventuras foda. de Tintim. Isso ficava claro no jeito atrapalhado e até na forma como eles se apresentavam. Eu sou o detetive do pó. E eu sou o detetive do nunca tinha pego essa referência. Bom, mas depois da ideia aprovada, aí começou uma grande correria pra fazer tudo acontecer. Os roteiros do programa começaram a ser feitos no começo de 93, enquanto o restante dos cenários eram construídos por uma equipe de 90 pessoas, que trabalhou dia e noite durante 4 meses pra conseguir finalizar tudo a tempo. Caralho, 4 Há mais de um meses, ano, a TV Cultura entrou em ritmo de superprodução. Cenografia, marcenaria, efeitos especiais, figurino, maquiagem, Caralho, contra-regra, produção. foda, né? De repente, quase todos os departamentos da TV estavam envolvidos e trabalhando a 1000 por hora no projeto Castelo Rá-Tim-Bum. A ideia inicial dos produtores Cal Hamburger e Flávio de Souza era fazer uma continuação do programa Rá-Tim-Bum, que já era sucesso na TV Cultura, mas com tantas ideias novas surgindo e pensando numa linha totalmente original, eles resolveram criar um programa do zero. A gente partiu do Rá-Tim-Bum, a gente porteiro, ia como é que fazer é, um mano? Rá-Tim-Bum 2. Daí foi indo. Inicialmente, a ideia era Pô, que o Castelo Rá-Tim-Bum é uma das coisas mais especiais que já existiram em toda a história da televisão brasileira. É mundial. Pô, eu concordo, cara. Eu acho que era um programa muito à frente do tempo. E, mano, não tinha uma criança que não ficava hipnotizado com isso aqui. Castelo fosse só um dos cenários do programa, que também envolveria um vilarejo e até uma escola, mas essa ideia foi abandonada por motivos financeiros. Daí a gente criou um projeto gigantesco. TV Cultura, né? Aí é foda. A grana é curta. Muito maior do que o Castelo Rá-Tim-Bum, que era muito caro.
E depois a gente criou o Castelo Rá-Tim-Bum baseado nesse segundo projeto gigantesco. O primeiro episódio, o episódio piloto, acabou não sendo exibido na TV. Mas tem alguns registros dele, onde a gente tá vendo aí a Biba usando roupas totalmente diferentes. O Castelo foi o programa mais caro já produzido pela TV Cultura. A intenção inicial era gravar 180 episódios, mas esse número caiu pela metade porque faltou dinheiro. O orçamento do programa não ia suportar tudo isso. Aí eu pedi que ela fizesse uma mágica pra fazer aparecer dinheiro. E ela disse que bons feiticeiros nunca fazem mágica com dinheiro. Algumas partes do cenário deram bem... Lembrando, né, Luciano Amaral aí, que já entrou aqui na nossa live e tudo mais, já encontrei com ele fazendo IRL e tudo, sempre muito simpático aí. mais trabalho do que outras, como a biblioteca, que recebeu uma doação de 1000 livros da editora Círculo do Livro. Mas essa quantidade não foi nem de longe suficiente. Então eles tiveram que compor o restante com livros cenográficos feitos de isopor, para preencher toda a estante sem fazer tanto peso. Tudo falso. São muitos mesmo. Pergaminhos falsos. Tudo uma casca só. Mas uma das partes mais desafiadoras foi sem dúvidas a Árvore da Celeste, que tinha 6 metros de altura e 5 de copa. Ela foi construída numa estrutura metálica, revestida com látex e isopor, e as suas folhas foram feitas de forma artesanal com nylon. E por falar na Celeste... O que o cara falou mó trampo pra fazer o Castelo Rá-Tim-Bum e a Globo nem pra manter a TV Globinho, né? Que era um apresentador puxando o desenho. Pois é, olha o trampo disso aqui. Você sabe quem eram os manipuladores dos bonecos? Aqueles que ficavam horas em posições desconfortáveis, quase nunca ganham os créditos, mas faziam arte como poucos, de forma tão genial. O Álvaro Peterson fazia o Godofredo e a charmosa Cobra Celeste. O que acontecia? Ficava ali horas, dentro da árvore. E aí, de repente, acabava a gravação e ninguém me chamava. Eu ficava lá dentro da árvore, esquecido. Isso aconteceu várias vezes. E quem diria, o clássico bordão da Celeste foi inspirado no humorista Costinha. Eu tenho que achar um jargão, é importante você ter um jargão para um personagem desse. E aí eu lembrei do Costinha. Pegava o microfone e fazia isso. Aí eu peguei e coloquei na Celeste, juntei com a Bia Rosenberg e nasceu a Cobra Celeste. Caralho, mano. É uma inspiração do Costinha. Nossa. Já o Fernando Gomes era o intérprete do Gato Pintado, que tem uma baita história dos bastidores que pouca gente conhece. Eu, durante as gravações do Castelo, sofri um acidente de moto e quebrei clavícula. Só que o clavícula é fundamental para um manipulador de bonecos. Como é que você vai ficar atrás do sofá do gato manipulando um boneco com clavícula quebrada? Não dá. E na época, para a gente não parar, foi escolhido uma pessoa do elenco dos manipuladores, o Luciano Tani, que fazia a Gralha Adelaide. E ele passou a manipular o gato. E eu, mesmo com a clavícula quebrada, ia para o estúdio para fazer a voz do gato simultâneo na cena. O Fernando Gomes também fazia a inconfundível voz do relógio. E vai aqui uma curiosidade bem legal. O visual do relógio foi inspirado no saudoso apresentador Chacrinha. Está na hora do Dr. Vitor chegar! Opa, vocês vão conhecer o meu tio Vitor! É o grande e saudoso ator. Tem que ter um relógio desse na tua casa. Está na hora da live do Cid, 9292. Cláudio Checkmate dava vida ao porteiro e ao vilão Mal. Godofredo! Cheguei! Como a gente viu, a concepção e arquitetura do castelo foi idealizada pelo Silvio Galvão, que se inspirou nas obras do arquiteto Antoni Gaudí, mas também nas casas do bairro do Bexiga, em São Paulo, e nas cores dos filmes do Tim Burton. Caralho, mano, olha isso. Foda. Bonito demais. Os episódios do castelo. Estudante de arquitetura vê um negócio desse já começa a ficar com calafrio, né? Pô, que maquete do caralho. Castelo não foram gravados em ordem cronológica, mas tem um jeito de você saber quais foram os primeiros que foram gravados. São aqueles em que o Nino usa um chapéuzinho na cabeça ao invés do clássico cabelo tigelinha, já que no começo alguns detalhes ainda não estavam bem definidos. Acho que eu tive uma ideia. Usava um chapéuzinho, mano. Eu conto depois, depois. E falando no Nino, ele foi inspirado na Nina, personagem do Rá-Tim-Bum, que morava com a boneca careca em um quarto com móveis gigantes. Eu olhava e falava, nossa, essa mulher aí não é criança, não. Tá fingindo que é criança aí, ó. Eu também, aí, ó.
Acho que tinha umas crianças que ficavam meio bravas. Careca, já não tá na hora de você ir pra escola? Tá na hora sim, vai se arrumar. Aliás, o Cassius... Olha a mensagem que mandaram no chat aqui, ó. Uma vez tomei um enquadro e a atriz que fazia a Nina me ajudou porque a polícia queria me zoar. Olha essa história do chat. Quem fazia o Nino trabalhava tanto fazendo o personagem que um dia ele teve um esgotamento nervoso grave e ficou com o lado esquerdo paralisado por um tempo. Caralho. Foi por isso que os roteiristas criaram alguns episódios em que o Nino ficava de cama. Eu lembro, tinha uns episódios que ele ficava doente, né? Que ele não podia sair dali. Vocês acordaram com dor de cabeça? Ué, o que foi que aconteceu? Ai, eu acordei com uma terrível enxaqueca. Ou seja, o cara teve um esgotamento de trabalhar e aí foi trabalhar. O cara teve um lado paralisado do corpo de tanto trabalhar. O remédio foi trabalhar deitado. Caralho. O personagem da Caipora era pra ser o Curupira na ideia inicial do programa. Mas os produtores acabaram mudando de ideia porque seria muito complicado ter um personagem que estava o tempo todo em cena com os pés invertidos. Então me chamaram? Mas a pergunta que não quer calar, qual o seu personagem preferido do Castelo? Já vai escrevendo aqui nos comentários que eu quero muito saber. E aproveita essa pequena pausa do vídeo para inscrever-se no canal. Inscreva-se e torne-se nomentista. Tenho certeza que você vai curtir os vídeos que rolam sempre. Olha lá, o Rato do Chuveiro, o Zequinha, o Mal, o Bongô, Celeste, Etevaldo. Etevaldo faleceu, morreu cedo, né? Morreu durante o Castelo Rá-Tim-Bum. Olha lá, a Morgana, caralho, olha quanto velho aqui na live, olha que coisa incrível. O Edivaldo era pica. Edivaldo? Não é Etevaldo, não? Edivaldo? Acho que é outro cara, hein? O Doutor Abobrinha, cara, eu gostava do... Não gostava não, careca. Mas achava um personagem interessante. Não é à toa que era vilão, né? Aqui de segunda a sexta-feira. Combinado? Certamente que sim. Bom, mas no total, as gravações de todos os 90 episódios de Castelo Rá-Tim-Bum duraram 18 meses. Sendo que só depois do capítulo 70 rolou a liberação de mais verba para a gravação dos outros 20, que foram filmados depois que o programa já estava rolando na TV e dando bons índices de audiência. Estava ótimo! Vamos passar para a próxima cena. Pô, esse ator é muito bom. E foi durante a gravação desses 20 episódios extras que o ator Wagner Bello, o eterno Etevaldo, acabou falecendo em 12 de agosto de 94, devido a complicações do vírus HIV, o que devastou todo o elenco e paralisou as gravações durante um tempo. E foi muito repentino. Foi AIDS, foi HIV, e foi muito repentino. De uma maneira, assim, devastadora. Eu acho que foi uma coisa de 2 semanas. O Etevaldo acabou sendo substituído pela irmã Etc., a personagem da atriz Xiomara Schrader. Inclusive, muita gente não sabe, mas foi o triste falecimento do Wagner Bello que deu aos roteiristas a ideia de fazer um episódio sobre a morte. Um assunto delicado, mas que inevitavelmente precisa ser tratado com as crianças. Os animais, as plantas, todos os seres vivos nascem, crescem e um dia morrem. Um dos episódios mais raros da série foi o de número 91, chamado Hora de Dormir. Na verdade, ele é um especial de Natal com 1 hora de duração. Ele só era exibido uma vez por ano na Cultura e contava a história do Daniel, que era fã do programa e que acabava sendo transportado pro castelo por conta de uma mágica do Nino. Era um moleque aleatório que entrava no castelo. O ator Eduardo Silva quase perdeu o papel do Bongô no programa, já que para evitar estereótipos, os produtores não queriam que um ator negro fizesse um entregador, um funcionário de pizzaria. Mas o Eduardo foi tão bem no teste que eles acabaram decidindo manter ele no papel. Saiam da frente e atrás, vem gente! Palmas, palmas, palmas que o Bongô chegou! O quadro do Telekid foi uma invenção do próprio Marcelo Taz. Ele só teve 1 mês para gravar todas as cenas, que por conta do uso concorrido do chroma key, precisavam ser filmadas todas de madrugada, porque só nesse horário o equipamento estava disponível na emissora. Pô, tinha um chroma key, um chroma key na TV Cultura, mano. O cara tinha gravado de madrugada. Pô, tá de sacanagem, né? Porque sim não é resposta. Por que será que as pessoas não gostam de barulho? O ator Pascoal da Conceição fez o teste pro Dr. Vitor, mas os produtores já tinham assistido uma peça de teatro em que ele fazia um vilão. E aí acabaram escalando ele pra esse novo papel que seria perfeito pra sua atuação, o Dr. Abobrinha. O Doutor Abobrinha é um bobão. Enganou a Celeste e o Nino não. Viu?
Mas como? Com o fim das gravações do programa, todo o cenário ainda ficou montado por 1 ano e meio dentro da TV Cultura, que algumas vezes abria suas portas para visitação do público, que recebeu milhares de crianças em excursões escolares. Olha aí, ó, teve gente falando, eu fui na exposição no Castelo Rá-Tim-Bum, fiquei emocionada e não sei o quê. Mas, porra, melhor do que na exposição e no lugar original. Imagina, a criança que for nisso aí tem história foda pra contar e provavelmente ninguém vai acreditar. Mas, né? Eu fui no Castelo Rá-Tim-Bum. Cala a boca, mentiroso. Vai contar no colégio, ninguém vai acreditar, né? Só foi desmontado em 1996. O que será que está acontecendo? Eu não consigo nem me concentrar aqui nesta poesia. O sucesso do Castelo foi tão grande que já na sua segunda semana de exibição, ele alcançou o 3º lugar no Ibope e em algumas ocasiões empatou com o SBT na vice-liderança, um feito histórico até hoje para a TV Cultura. Sucesso já, né? Como é que fica isso? Pois é um susto, eu não esperava que fosse desse jeito, assim. É a primeira experiência que eu tô fazendo em televisão, né? O primeiro trabalho de televisão, objetivamente, assim, mais concreto, e a repercussão tá sendo muito legal, tá sendo impressionante, as pessoas adoram o programa. E claro que com esse sucesso todo, não foi surpresa pra ninguém que o Castelo acabou sendo exibido em vários outros países, como Chile, Uruguai, República Dominicana e Cuba. Sem contar que até a Globo já reexibiu os episódios do Castelo na década de 2010. Acho que eu tive uma ideia. A partir do dia 6, um grande sucesso infantil da TV brasileira, Castelo Rá-Tim-Bum. O Castelo ficou no ar na TV Cultura até 2007, 12 anos depois dos últimos episódios inéditos terem sido exibidos em 95. Depois disso, ele... Opa, fala, chat. Minha primeira memória de vida é conhecer o elenco do Castelo na peça de teatro em 97, se não me engano, tinha 2 anos. Pô, deve marcar muito, né, pra criança, deve ser um negócio de outro planeta. 12 anos depois dos últimos episódios inéditos terem sido exibidos em 95. Depois disso, ele foi e voltou várias vezes na grade da emissora, sendo que a sua última exibição rolou em abril de 2016. Na época em que o programa terminou, as crianças ficaram tão desesperadas que muitas chegaram a mandar cartinhas pra TV Cultura pedindo mais episódios. E algumas cartinhas tinham até um dinheirinho dentro do envelope pra, segundo as crianças, ajudarem no orçamento pra criarem novos episódios. Olha que coisa mais fofa. Tinha data pra acabar. E aí você vai, todo dia, aí de repente é o último dia. De repente é o último dia. Eu sou suspeito pra falar, mas o Castelo Rá-Tim-Bum é sem dúvidas um dos melhores e mais criativos programas infantis da história da TV. Mágico, divertido e cheio de informação e cultura, eu sinceramente acho que vai ser difícil surgir um outro programa tão completo e maravilhoso como o Castelo. Enquanto isso, nos enchemos de orgulho por ter tido um dia uma obra-prima tão excepcional como essa na TV aberta. Ouso dizer que o Castelo Rá-Tim-Bum tenha sido uma obra de arte na televisão. Por isso ele dá tantas versões, ele virou um clássico, porque é uma obra de arte na televisão. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Isso a IA não faz. Hoje, aproveito para mandar um grande abraço, um agradecimento especial pra galera do Volta Fita, que fez uma compilação bem legal de curiosidades do Castelo que a gente viu aqui nesse vídeo. E sobre o Castelo, tem muita gente até hoje que fala que o programa deveria voltar, um outro formato, novos episódios. Será que um novo Castelo seria uma boa ideia? Iria agradar a nova geração? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe com todo mundo pra todo mundo comemorar junto esses 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum na TV que fez história. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Muito obrigado, nós de Canal 90, 30 fatos chocantes sobre o Castelo Rá-Tim-Bum que nunca te contaram. Pô, vou te falar, fiquei surpreso aqui no vídeo, várias coisas que eu, de fato, eu não sabia, né? Muito bom o vídeo aí, o Canal 90, parabéns, muito legal, muito legal. Ele tem um potencial de ser um Chaves brasileiro, assim, de ficar reprisando e reprisando e reprisando, né? O Chaves reprisa desde 74, se eu não me engano. Olha lá, o Mundo da Lua também. Ambos com o Luciano Amaral, né? Eu gravei um podcast com o Luciano Amaral, pro Não Ovo, e eu fiz várias perguntas pra ele, várias curiosidades e tal. E ele contando, né, que eu lembro de uma coisa que eu lembro ele fala assim, cara, eu como criança, eu não via que eu tava trabalhando, eu não percebia que eu tava trabalhando, eu só ia lá pra brincar.
Eu ia lá pra brincar, e aí mandava falar um negócio, daí eu falava. Era tipo isso. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.